Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 12, que diz: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Bom, queridos, aqui Jesus, depois de realizar, aquela obra maravilhosa, depois de terminar de lavar os pés dos 12 discípulos, então ele pergunta: Vocês entenderam? Porque, lembrando, lá no verso 7, Jesus argumentando com Pedro, ele disse: Olha, o que eu faço você não sabe agora, mas depois entenderás. Então, depois de Jesus realizar todo o processo, agora ele pode explicar pelo menos uma parte, a parte da humildade. Então veja só, queridos, eu quero chamar a atenção para isso. O Evangelho é algo a ser entendido, é algo a mudar a nossa mente, como o apóstolo Paulo diz. Nossa transformação, isso está escrito, Romanos 12, se dá através da renovação da mente, da nossa mentalidade, da nossa consciência. Se não houver essa renovação de mente, não há transformação. Não há, queridos. Porque o que eu vejo é muitas pessoas que aceitam Jesus. Não, agora eu quero seguir Jesus, agora eu quero aprender a palavra de Deus. Mas a mentalidade delas continua a mesma da vida antiga. Ou seja, continua pensando em poder, continua pensando em dinheiro, continua pensando em satisfações, em se satisfazer com as coisas materiais e deste mundo apenas. Então não há renovação de mente, então não há transformação genuína, verdadeira e profunda no espírito conforme Deus quer. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque se houver a renovação da mente, há a transformação e então há o que o verso continua dizendo: para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não houver essa mudança de mentalidade, nós, diante da vontade de Deus, vamos achar algo sem graça, algo meramente poético, algo interessante, né? Mas não é lá essas coisas. E muitos tratam assim as coisas de Deus. Porque não veem lá bom, o que isso tem de mais? Porque, primeiro, não houve a mudança de mentalidade. Se a pessoa só pensa em dinheiro, só pensa nas coisas deste mundo, só pensa de forma superficial, e você apresenta Jesus, apresenta o poder do Evangelho, apresenta a sabedoria dos princípios e das verdades que libertam, bom, ele vai olhar isso e não vai ter muito interesse. Vai ver o caminho e o viver de Jesus e não vai ter tanto interesse. Ele vai se inspirar muito mais em Bill Gates, em Steve Jobs, nos grandes famosos, do que em Jesus. Jesus é para o domingo à noite. Ah, sim, não, agora é domingo à noite, então, agora é Jesus. Oh, Jesus, você é maravilhoso. E o restante do meio da semana e do mês vai se inspirar nos grandes palestrantes, nos coaches, nos famosos, nos grandes atores, nos grandes esportistas. Então, nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos ter essa mudança de mente. Mateus 22 diz que a multidão estava estupefata com o ensino de Jesus. Jesus não estava, neste momento, realizando milagres, não estava rodopiando ou plantando bananeira, não. E ficaram estupefatos, maravilhados com o ensino. Se você ainda não está se maravilhando com o ensino de Jesus, então não captou, então não mudou a mente. E que a gente caminhe para que essa mudança ocorra. Então existe essa necessidade de transformar a forma que enxergamos o mundo, que pensamos a vida. O próprio Deus diz lá no livro de Isaías: vinde e arrazoemos, vamos refletir juntos. Vamos refletir. Jesus, após
contar a parábola do trigo e do joio, ele diz: vocês entenderam essas coisas? Quero saber se você entendeu. Não é para meramente ficar emocionado, sentir um arrepio, chorar. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Mas eu quero saber se vocês entenderam. Jesus pergunta aqui, em João 13, vocês entenderam o que eu fiz lavando os pés de vocês? Ao contar a parábola do trigo e do joio, vocês entenderam essas coisas? Ao contar a parábola das sementes, Jesus pergunta, vocês não compreendem essa parábola? Se vocês não a compreendem, como entenderão todas as outras? Então veja a importância que Jesus dá a você entender, a você conhecer, a você aprender. Porque senão, se a sua mente ficar da mesma forma, a mudança, a emoção, o arrepio, o choro vai ser algo momentâneo, mas 90% no mínimo da sua vida será controlada pelos seus pensamentos, pela sua forma de ver as coisas, pela sua forma de reagir diante da vida. Filipe, o diácono, também pregando no andando no deserto, ele vê um etíope lendo o profeta Isaías e ele pergunta a esse etíope, que estava numa carruagem, era uma pessoa importante, e Filipe pergunta, você entende o que está lendo? Entendes o que lês? Se não entende, então precisa entender, precisa crescer no conhecimento. Um dos trechos mais maravilhosos de Jesus está lá em Marcos capítulo 7, que eu faço questão de ler, porque Jesus pergunta, vocês não entendem, insistem, vocês precisam entender isso. E é interessante que 2000 anos se passaram e é um trecho que poucos entendem. Ainda hoje, Marcos 7, Jesus diz, estou lendo a partir do verso 14, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos, ouçam-me, e entendam isso. Mudem a forma de pensar, porque vocês estão pensando de forma errada. E o pensamento errado vai gerar uma vida torta, problemática, adoecida. Entendam isso. Não há nada fora do homem, nada, prestem atenção, nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a frase dele é bem clara, nada de fora contamina, o que contamina é o que sai do homem. Depois de deixar a multidão, o texto continua, e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação do que acabara de dizer. Os discípulos não entenderam, apesar de ser tão claro. Será que vocês também não conseguem entender? Olha a importância de entender, e como Jesus insistia nisso. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que torna o impuro. Pois do interior do coração dos homens, do coração, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, veja, até hoje as pessoas não entendem isso. Ficam preocupados com comidas, com bebidas, com isso e com aquilo. E Jesus diz, isso não torna o homem impuro. O que torna o homem impuro é o que vem do coração. É a inveja, é a arrogância, é a tolice, é a maldade, é o engano, é a cobiça. E essas coisas do coração, hoje em dia, as pessoas não se importam muito. E isso é o principal. É o quão o seu coração está parecido com o de Cristo. Se é um coração cheio de luz, ou cheio de ódio, cheio de calúnia, cheio de fofoca, cheio de arrogância, cheio de maldade. Como está o coração? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com as roupas, com o que o irmão está
comendo ou bebendo, etc., e se esquece de olhar para o principal, que é o coração. Vamos limpar o coração, queridos. Esse é o mais importante. Entendam. Vamos entender o que Jesus está nos dizendo todos os dias. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.